Olá pessoal, boa noite, vamos chegando. Boa noite pessoal, boa noite. Deixa eu ver quem que eu já consigo visualizar aqui. Adolfo, boa noite. Ed Marimodas, boa noite. Lê Perle, boa noite. Gisélia, boa noite Frederico, boa noite Sucesso aqui. Boa noite Maria Eduarda. Boa noite Juliana Gonçalves, boa noite Vanessa Severino. Boa noite Trindade. Boa noite, Darcilene. Pessoal que está entrando aí, se puder dar um retorno já do áudio, como é que tá o áudio. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos chegando, vamos hoje aí para um tema, a última live da segunda temporada da Terça do Fisco Municipal. Então já chegamos aí na nossa última live da Terça do Fisco. Quem pôde acompanhar aí as outras lives, quem acompanhou, dá um feedback aqui do que achou, do que tá achando. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Jomerix. Boa noite, pessoal. O áudio tá bom, obrigado. Sucesso aqui, top. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo retorno. Obrigado aí, Rodrigo. Muteller, boa noite. Boa noite, Zuzu. Ih, não sei nem falar. Juzug. Boa noite, Pereira Júnior. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos compartilhando aí. Daqui a pouco a gente vai falar de um tema extremamente relevante aí, quando a gente trata de tributação municipal. Hoje um tema aqui sobre o ISS. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Super Clean. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Aqueles que puderem compartilhar a live, dá essa força e dá essa moral pra gente. Clica no aviãozinho aqui e compartilha aí com os amigos essa live, tá? Deixa eu ver aqui como que tá o Carlos. Deixa eu dar uma avisada aqui para ele hoje, quem vai fazer um bate-papo hoje com a gente aqui. Vamos lá. Carlos. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Cadê aqui? Deixa eu ver. Cláudio, cadê o Cláudio? Falei Carlos, é Cláudio. Vamos lá, vamos chegando. Vamos chegando, pessoal. Só um minutinho que eu já falo aí com vocês. Vamos lá, deixa eu ver quem mais aqui. Nath, o Euclides, boa noite Daisy. Vanessa começou a seguir. Obrigado, Vanessa. Já vai um recado aí. Quem não segue a gente aí, já começa a seguir, tá bom? Segue a Escola de Tributos Municipais. Hoje um tema muito relevante aí para a tributação municipal, tá? Nós vamos tratar aqui de um tema do ISS, né, relacionado ao ISS, um arbitramento de base de cálculo do ISS. E você aqui, Cláudio, já te chamo, tá? Só um instante. Vamos lá, deixa eu tentar chamar aqui. Eu vou te chamar, Cláudio. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados, o pessoal vai compartilhando a live. Peraí, deixa eu ver aqui, entrar ao vivo com o Carlos. Não sei porque eu tô falando Carlos. Mandei o convite aí para ti, daqui a pouco tá chegando, você só aceita. Aí para entrar ao vivo aqui com a gente. Aê, boa noite, Cláudio, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bem? Como você está? Tudo certo, tá me ouvindo bem aí? Tudo certo? Ouvindo bem. Meu som tá bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo, cara. Deixa eu só diminuir aqui uma velocidade aqui de um vento, que eu tô sem ar e tá um calor violento aqui. Deu uns piques de energia aqui, achei que, falei, pronto, agora só falta a internet também começar a ficar ruim aqui, mas pelo jeito está funcionando tudo bem aí. Não, Então, só antes um pouquinho. Oi? Não, me preocupei também que o tempo armou para chuva aqui. Eu falei, normalmente quando acontece isso, cai a internet, né? Então, mas está tudo ok aqui também. Aqui por volta de umas 7 horas, mais ou menos, começou um vento aqui muito forte. Falei, meu, se vier essa chuva toda aqui, não sei não, pode ser que dê problema. Mas passou, acho que passou longe, mas o calor ficou, o vento não levou o calor, não. É Eu ando tranquilo. até com uma toalhinha do lado aqui, porque tá muito quente. Mas vamos lá, deixa eu fazer algumas considerações iniciais aqui antes da gente começar nosso bate-papo. Mais uma vez, pedir para todos aqueles que já entraram aqui, né, quem não segue a Escola de Tributos Municipais, segue, pode seguir o Cláudio também, que vai fazer aqui o bate-papo com a gente hoje. Tá? Um outro recado importante, compartilhem essa live para que chegue
para mais pessoas esse assunto muito bacana que a gente vai estar trazendo aqui hoje, tá? Clica no aviãozinho ali que tem embaixo no canto direito do seu celular e compartilha a live. Um outro recado também que a gente passa em todas as lives é que as dúvidas, pessoal, priorizem colocar num ponto de interrogação que tem no canto direito aqui do teu celular. Pelos comentários, pode ser que a gente perca alguma dúvida ou algum apontamento, né, alguma colocação que, porventura, você que esteja aqui assistindo, queira fazer também. Então, priorize colocar um ponto de interrogação, tá bom? Esse recadinho aqui. Também um recado para vocês, na terça-feira, para quem aqui já é membro, né, do Clube do Fisco, na segunda-feira, melhor dizendo, vai estar disponível lá, já no acesso lá da Hotmart, um resumão do IPTU que eu fiz aqui, ficou show de bola, estou só fazendo uns ajustes aqui, uns detalhes, para daí a gente subir para a plataforma, né, para aqueles que são membros lá do Clube do Fisco. Quem não é membro do Clube do Fisco, entra na escola, no site escola-de-tributos-municipais.com.br, tem uma abinha lá do Clube do Fisco, lá tem algumas explicações do que é, quais são os benefícios, e você pode fazer a adesão por lá, tá? Vai te jogar para a plataforma do Hotmart, e lá para você fazer o cadastro lá, e as aulas ficam, os materiais, tudo aquilo que a gente vai disponibilizar, fica disponível nessa plataforma do Hotmart. Bom, então, dados esses recados iniciais, vou fazer uma breve introdução aqui agora. Aqui, meu nome é Rafael Gonçalves, para quem não me conhece. Desenvolvo esse projeto aqui da Escola de Tributos Municipais tem 1 ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês. Né? Nós estamos aqui na nossa segunda temporada da Terça do Fisco Municipal. Essa aqui é a nossa 6ª e último bate-papo dessa segunda temporada da Terça do Fisco Municipal. Parece às vezes que é fácil montar um exemplo assim, em tese simples, né, como esse, mas a gente sabe, né, a gente liga, depende da agenda das pessoas, né, os temas, a escolha dos temas, a gente procura ser bem criterioso em relação a isso para ser para a gente trazer aqui um evento o melhor possível aqui para o dia a dia de todos aqueles que lidam com a tributação e mais especificamente ainda com a tributação municipal. Tá? Então, feita essa breve introdução, deixa eu dar um alô aqui para o André Luiz, está dando um salve para o Cláudio, o Marlos, boa noite. Teve mais alguém aqui, eu acho que de Viema também dando um salve para o Cláudio aí, deve ser de Viema. Só falando, Cláudio, eu conheço aí um pouco, não é que eu conheço Dourados, né? Eu já passei por aí umas 15 vezes, eu acho. Eu morei em Campo Grande muito tempo, uns 15 anos, e meu pai é de Mundo Novo, no interior ali do estado, na divisa com o Paraguai e com o Paraná. Então, eu passava direto, assim, passava por fora de Dourados, mas eu já tive a oportunidade de visitar, é uma cidade bacana. Eu sempre confundo as avenidas, a Weimar Torres ou a Marcelino Pires, as mais famosas, né? Uhum. Eu nunca sei qual que é do shopping, eu sempre falava errado ali, trocava as bolas ali, mas são as principais, né? Uma vindo de Naviraí, né? A outra mais ali de Campo Grande, né? Que pega uma rotatória, que eu nunca sei qual que é ali, o nome das ruas ali, mas é uma cidade bem bacana, bem promissora, uma cidade vamos dizer assim, do agro também, né? É muito forte. O Mato Grosso do Sul como um todo, né? Na verdade, essa questão do agro aí. Então, pessoal, a gente vai estar falando aqui hoje, né? Sobre arbitramento da base de cálculo. Estamos aqui com o nosso amigo, que ele é auditor lá do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Cláudio Matos Leite, né? Ele vai estar falando aqui um pouquinho para a gente vai bater um bate-papo sobre base de cálculo e mais especificamente sobre o arbitramento e mais especificamente ainda sobre o arbitramento no ISS, na construção, né? Isso. ISS na construção civil. Tá? Então, vou te passar a palavra, Cláudio, para você terminar de se apresentar, vou deixar você falar aí um pouco mais sobre você. Fique à vontade, vamos começar nosso bate-papo aí. Seja bem-vindo, meu primeiro agradecimento, né, pela disponibilidade aí do seu tempo aí. Bom, vamos lá. Muito bom, Rafael, muito obrigado pelo convite. E agradecer a todos que estão participando e parabenizar você por esse espaço, né? Eu acho que, como você falou, é difícil, né? Mas você consegue manter sempre trazendo novidades para nós. Eu acho que isso é muito importante para o Fisco Municipal. Vários municípios têm carência na capacitação de servidores, da fiscalização, e esses espaços que principalmente você está abrindo para nós é importante
para a gente estar aí trocando essas ideias, né? Então, agradecer o convite e parabéns para você por esse espaço. Aproveitar aqui, eu vi ali uns abraços, né, o Edivaldo lá de Viema, o André, que é nosso procurador aqui da área tributária aqui de Dourados, e outras pessoas aí que eu já vi que já está entrando, eu agradeço a participação de todos. Bom, meu nome é, você já falou, é Cláudio Matos, sou editor fiscal aqui do município de Dourados, e eu fiquei até feliz, porque como você aqui do Mato Grosso do Sul, não vai ter problema de você trocar o nome do estado, né? Então, Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Normalmente o pessoal confunde, né, Mato Grosso. Aliás, isso é uma briga antiga, terrível, né? Mas como você é daqui... é uma coisa assim que a gente fica... Não, sinceramente, eu fico, assim, para não falar a palavra, mas eu fico pé da vida. Quando... É Campo Grande, no Mato Grosso. Fala, gente, não, calma. Geografia. Não. Então, isso aqui eu não vou ter problema nesse momento que você aqui é do Estado, né? Bom, sim. Eu sou auditor fiscal aqui já há 20 anos, né? Já tem... teve só um concurso para auditor fiscal. E aí, aproveitando já a oportunidade, eu creio que estou na expectativa, no máximo até... Nesse semestre mesmo já sai o edital aqui para auditor fiscal aqui, o edital de concurso. Então, aquele pessoal que se interessa... Bacana, hein? Que se interessa, aí nós estamos com... Em 2014 eu escutava comentários de Dourados. Pois é, agora... 15, alguma coisa assim. Agora estamos nessa expectativa, né? Então faz aí 20 anos que estamos aí, né, na carreira de auditor fiscal. O nosso quadro é pequeno, nosso quadro hoje conta com 10 auditores, são 19 total, mas há uma possibilidade de aumento desse quadro. Então a expectativa aí é que até no meio do ano saia esse edital para ver aumentar nosso quadro de auditor fiscal. Como você falou, Dourados é uma cidade voltada para o agropecuária mesmo, né? Nós somos aproximadamente aí 230 mil habitantes, então é uma cidade importante aqui do nosso estado. E eu tenho a oportunidade de ser douradense, né? Nasci aqui na Grande Dourados. E, como já falei, são 20 anos já na área tributária. Já tive a oportunidade de passar por todos os setores aqui, né? Desde IPTU, ITBI, ISS. E o ano passado tive o convite para assumir a ser secretário adjunto, né? Então, desde o ano passado, eu estou como secretário adjunto aqui do município. É mais outro conhecimento adquirido, né? Que já é bem diferente da área tributária, né, mas tentando consertar a casa. Então, estamos aí nessa outra parte, mas é um aprendizado. E eu creio que quanto mais a gente está aprendendo nessa vida, melhor para nós. Então, é isso aí. Então, vamos começar nesse tema. O que eu achei importante... quando você me fez o convite, pediu para escolher o tema, e aí em seguida veio uma pergunta num dos grupos dos auditores, referente a arbitramento, né, na construção civil. E aí me chamou a atenção a forma que a pessoa fez a pergunta e como que ela estava querendo desenvolver a questão desse arbitramento. Falei, não, esse é um tema interessante, porque às vezes o pessoal está confundindo um pouco o arbitramento, confundindo um pouco com estimativa, e aí para nós que somos área fiscal, isso é importante trazer uma distinção para isso, né. Então, por isso a escolha do tema, eu acho relevante. Eu vou tentar ser bem didático, bem breve. Eu vi que tem algumas pessoas que não são da área aqui, mas já vi que eu conheço, que convidei, mas tem interesse na área e com certeza vai estudar para o concurso aqui de Dourados. Então, eu vou tentar ser bem didático, com calma, tranquilidade, para a gente tratar desse tema. Bom, para aqueles que não são bem da área da fiscalização, quando a gente fala de SSQN e base de cálculo, a regra geral é o preço do serviço. Tá? Então, assim, base de cálculo do ISSQN, preço do serviço. Tá? Essa é a regra geral. Então, é o contribuinte que nos fornece essa base de cálculo, é o contribuinte que traz para nós a base de cálculo. Agora, há também as exceções dessa apuração dessa base de cálculo. E aí que entra alguns procedimentos de como que o fisco pode apurar a base de cálculo. A possibilidade, o Código Tributário Nacional nos dá essa possibilidade de fazermos o lançamento de ofício, e é lógico, então, que nós precisamos apurar essa base de cálculo. E aí que entra alguns procedimentos, e um dos primeiros que eu quero trazer para vocês aqui é a estimativa. Apuração da base de cálculo por estimativa. E qual que é a diferença da estimativa para o arbitramento? A primeira delas é que a estimativa a gente faz de um fato que ainda vai acontecer. A gente antecipa, a gente estima o valor dessa base de cálculo. Então, a estimativa é uma antecipação. Eu calculo antes de acontecer o fato gerador do ISSQN, eu faço a apuração dessa base de cálculo.
Tá? Então, essa é a estimativa. Trazendo um pouco para a prática, como que nós fazemos aqui em Dourados e já na construção civil? Como que a gente trabalha na construção civil a estimativa? Bom, nós aqui no Código Tributário, nós criamos a figura do responsável tributário, tá? Substituto, responsável tributário substituto. Quando que ocorre isso? Bom, o contribuinte é o prestador do serviço, essa é a regra. Agora, quando você vai construir, vamos usar as palavras mais claras, você vai fazer a sua casa. Eu vou construir minha casa aqui. Se eu contrato uma pessoa física para construir minha casa, a legislação nossa aqui do município já coloca você como o substituto tributário. Ao invés do prestador do serviço recolher o ISSQN, é você que vai recolher, certo? Você, como dono da obra, você não está você indo lá construir, mas você está pagando alguém para construir, você se torna, então, o contribuinte do ISSQN por substituição, certo? E como que nós, da fiscalização, apuramos a base de cálculo nesse sentido? Aí nós fazemos uma estimativa. Nós usamos a tabela do Sinduscom, acho que quase todos os municípios utilizam essa tabela, fazemos a apuração desses valores que tá do PUB, certo? E aí nós trazemos, então, a base de cálculo do ISSQN. Como que funciona aqui em Dourados? Todos os projetos de construção dá entrada na Secretaria de Planejamento, finaliza lá esses processos, e esse processo é remetido para onde? Para a Secretaria de Fazenda, mais especificamente na área tributária, onde a gente faz o lançamento do ISSQN e já entregamos para o contribuinte o alvará de construção. Só que para retirar o alvará de construção, ele já faz, então, assina a notificação de lançamento, ou já paga, ou já parcela o ISSQN. Então, nós apuramos isso aí por estimativa, certo? Então, ele dá a entrada, apuramos por estimativa, e ele quita o ISSQN, tá? Então, assim, construção, se você vai fazer construção aqui em Dourados, uma vez que você contrata uma pessoa física como o seu construtor, a responsabilidade de recolhimento do ISSQN é sua, certo? E como que o fisco apura? Mediante uma estimativa, tá? Então, Sim. Você ia falar alguma coisa, Rafael? Desculpa. Não, só ia fazer um apontamento aqui, porque essas bases, né, tanto vai falar mais para frente do arbitramento, você está falando agora da estimativa, me veio uma questão aqui. A estimativa também, assim como a arbitrada, não é para você sair usando a lá vão ter essa base de cálculo por estimativa. Isso. É preciso, às vezes, você se recorrer lá para o Código Tributário Nacional, que muitas vezes as legislações locais vão replicar isso que está no Código Tributário Nacional. E você tem que entender que a estimativa, às vezes, é para algumas questões específicas de algumas dificuldades ou alguma característica do contribuinte, né? Enfim, é algo especial. Eu não posso sair colocando estimativa para todo mundo, tá? Então, por exemplo, essa questão aí que o Cláudio comentou, se vocês forem analisar, é um prestador de serviço pessoa física, quem contratou foi pessoa física, então não há uma emissão de nota, muito provavelmente, né? Então, são algumas características que habilitam esse tipo de atividade, por exemplo, para a questão dessa base de cálculo, que é aquele montante, aquele valor que junto com a alíquota vai fazer parte de uma questão chamada critério quantitativo, Isso. que é para saber quanto que vai se pagar no caso, aí nesse caso específico do ISS. Uma pergunta que eu tenho para te fazer referente ao formato que acontece em Dourados, tá? Que a estimativa é assim, o nome já diz, né? Eu estou estimando algo, né, que lá na frente dificilmente vai ser exatamente aquilo, né? Então pode ser, quando eu estimo, eu estimei, eu fui lá no futuro e falei assim, ó, talvez lá o valor vai ser tanto. Só que a hora que chega lá nesse futuro, pode ser que tenha dado menos, ou pode ser que tenha dado maior, tá? A legislação de Dourados prevê algum tratamento especial nesses casos lá no final, né, para uma possível devolução ou uma cobrança adicional de um ISS? Como que funciona isso? Não, aqui não existe, porque, primeiro, nós já fazemos o valor bem abaixo da tabela do Sinduscom. Tá? Então, assim, já é o valor bem abaixo. Damos ainda o desconto do material, é lógico, né? Aqui no município a gente pode abater 40% como
como material, tá? Então a base de cálculos é 60%. Então aqui no município de Dourados, esses valores são bem baixos, tá? É bem abaixo do valor de mercado mesmo. E aquilo que você falou, como o contribuinte, ele não tem uma contabilidade, nós estamos falando, por isso que a gente faz essa estimativa, né? Dificilmente o contribuinte, pessoa física, faz uma contabilidade, né? Tem documentação. Então o que acontece? Ele não tem essa documentação para apresentar para o fisco. Então nós fazemos a estimativa, ele recolhe e pronto, já está finalizado para nós. E nós também não vamos apurar, por falta de documentação, apurar a diferença de base de cálculo. Então essa estimativa já é definitiva. Tá? Então nós fazemos esse lançamento já só definitivo, tanto por parte do município, nós não vamos mais procurar uma diferença, e não o contribuinte, porque ele mesmo não tem essa documentação que possa trazer para o município, entrar com recurso, apresentar alguma... Já é bem baixo, né? E essa dedução dessa base aí, no caso do município de Dourados, ela é uma dedução fixa, assim, ou tem que ser comprovada? Como que funciona aí? Ela é fixa. Eu já tentei por algumas vezes levar adiante a ideia de fazer por comprovação, mas é difícil de alterar, desde o código anterior, o municipal já vem esse abatimento de 40%, né? Isso já tem a previsão do próprio código, né? Então a gente faz esse abatimento, então sem comprovação, né? Já confesso que eu acho que a gente está perdendo aí uma boa arrecadação. Eu acho que com comprovação, acho que essa base de cálculo não chegaria a esse valor, esse abatimento não chegaria aos 40%, né? Mas essa aí já é uma outra discussão para um outro momento, novamente, né? Mas, então, a estimativa, no caso de Dourados, funciona dessa forma. Não há, posteriormente, essa possibilidade de você fazer ou a devolução ou cobrar um imposto maior. Eu ouvi uma pergunta que não consigo ver de quem que é. Aí, o imposto pode ser cobrado quando a emissão do habite-se. Aqui há uma previsão no código. Eu não vi quem fez a pergunta, tá? Se você puder ver, Rafael, quem fez a pergunta, não estou conseguindo identificar aqui. Aqui nós também fazemos, normalmente assim, o contribuinte ele dá a entrada, né, no projeto de construção, e no momento que ele vai retirar o alvará de construção, a gente já faz a notificação de lançamento. E há uma previsão no código de que para você retirar o habite-se, obrigatoriamente tem que estar quitado o ISSQN. É lógico que vai haver alguns questionamentos dessa cobrança, mas não vou entrar nesse mérito, tá? Há uma previsão no nosso Código Tributário que o habite só é retirado mediante a quitação do ISSQN, certo? Agora, vamos dizer que ele não tenha feito o pedido de autorização para fazer a construção. Ele já fez a construção e agora quer regularizar. E aí, sim, ele entra com o pedido agora da aprovação do seu projeto e da emissão do habite-se. Fazemos a cobrança da mesma forma, tá? A gente apura o ISSQN mediante a estimativa, e aí talvez não seria uma estimativa, talvez seria um arbitramento, mas a gente trata aqui ainda com a estimativa, porque o fato gerador já ocorreu, né? Mas a gente faz o lançamento da mesma forma, a notificação, e o habite só é retirado com a quitação do ISSQN, certo? Então, normalmente aqueles que não têm condições, talvez, de pagar à vista o ISSQN, o que ele faz? Ele parcela no decorrer da construção, e quando for retirar o habite, esse ISSQN já tá quitado, né? Então, normalmente, os contribuintes aqui, essa é uma prática que, desde quando eu entrei na fiscalização, já há 20 anos, né, já existia essa metodologia de apuração mediante a estimativa. No começo, quando eu entrei na fiscalização, eu não entendia e era contra, achava que estava... Aí depois comecei a entender a metodologia de cálculo, a forma... Mas como assim? Eu sou o dono da obra, eu vou pagar o ISS, a obra é minha. Mas aí depois eu fui entender que a metodologia. Por quê? O Código Tributário prevê. Se você contratar pessoa física, você é o contribuinte por substituição, certo? Se eu não quero ser, contrato a pessoa jurídica. Aí o ISSQN vai ser cobrado, já na regra geral, que é o preço do serviço. Aí você tem que cobrar do seu prestador de serviço a emissão da nota fiscal, certo? Exato. Bom, foi a Franciele que fez a pergunta, eu consegui resgatar aqui, tá? Tá. Eu vou só reforçar, pessoal. Priorize os questionamentos no box ali de perguntas, tá? Onde tem um ponto de interrogação, porque eu passei rápido aqui procurando para tentar passar o nome para o Cláudio e já vi que tem outros apontamentos ou questionamentos, e aqui nos comentários fica difícil daí da gente resgatar depois, tá? E não dá para a gente parar toda hora, porque às vezes
tem que concluir o raciocínio, tá? Então, priorizem seus questionamentos, seus apontamentos no box ali de mensagens, ali no box de questionamento, onde tem um ponto de interrogação, que depois os que estiverem ali, nós vamos ler todos ali, tá bom? Só reforçando também, Rafael, no seguinte sentido, tudo isso que eu estou falando aqui, e remetendo aqui para Dourados, consta no nosso Código Tributário, tá? Então, tudo que você for fazer, lógico, obviamente, tem que estar constante, tem que ter um amparo legal. Então, nesse caso aqui, que a gente está fazendo a substituição do contribuinte do tomador de serviço ser o contribuinte, tá? Então há a previsão no nosso Código Tributário, certo? A questão de você só retirar o habite se tiver quitado o ISS, há a previsão no Código Tributário. É questionável isso? Tudo bem, mas há a previsão, certo? Há a previsão no nosso Código Tributário que só... Não pode cobrar algo que não esteja positivado, né? Tem que estar positivado ali, porque a autoridade administrativa, no caso o auditor ou o fiscal, né, depende do município, vai poder fazer aquilo que está ali no código, né? Então, sim. Ele não ia poder exigir a quitação do ISS para liberar o habite se isso não tivesse positivado aí nas leis aí do seu município, né? Bom, depois da estimativa, que é um procedimento também, aí nós passamos para um outro, e isso aí, para o ISS, quase, pelo menos não tenho, em alguns lugares eu já vi, a questão da pauta fiscal, né? Alguns municípios trabalham com pauta fiscal, e a gente vê mais isso no ICMS, né? Mas eu já vi alguns municípios que trabalham com pauta fiscal. Estabelece valores, certo? Aí, diferente da estimativa, ele já determina que seja aquele valor, né? Acho que São Paulo, parece que eu vi, já de alguns municípios utiliza a pauta fiscal. Só que essa pauta fiscal, eu já vi alguma jurisprudência que ela já fala que isso é ilegal, né? Principalmente relacionado ao ICMS. Por que seria isso? Porque já é uma determinação. O ISS, a pauta fiscal já traz os valores como aqueles valores inquestionáveis, né? Então, aquele valor é aquilo e pronto, né? Então, o STJ, num caso do ICMS, já tem uma súmula nesse sentido, ele já traz nesse sentido que não é ilegal a cobrança do ICMS mediante pauta fiscal. Tá? Então, eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui para o ISS, né? Eu entendo que não há essa possibilidade de você cobrar mediante uma pauta fiscal. Cláudio, mas o ISS, quando você estabelece a estimativa, não é uma pauta fiscal? Não é uma pauta fiscal, primeiro que você notifica o contribuinte. Ele tem um prazo para recorrer desses critérios, né? Ele pode dizer que, só explicando mais ou menos para vocês como funciona a nossa tabela aqui de ISS. Ela é por tipo de construção, se é comércio, se é residência, e pelo tipo de construção, se é padrão alto, fino, né? E aí é estipulado. Então, dependendo da construção, é um padrão fino, a base de cálculo vai ser maior. Tá? Então, assim, isso o contribuinte é notificado, dá prazo para o contribuinte recorrer, então não é que ela seja, diferentemente da pauta fiscal, não, que já é em uma imposição desse valor da base de cálculo. Tá? Então, essa é a diferença. E agora a gente entra no outro assunto que é o tema, que é o arbitramento. Certo? Então, eu tenho a estimativa, a pauta fiscal e o arbitramento. Então, são formas e procedimentos de você apurar a base de cálculo. E o arbitramento, aí sim, ele acontece posterior à ocorrência do fato gerador, certo? A estimativa a gente faz antes. Ocorrendo o fato gerador, aí você, em vez de estimar, você vai arbitrar o valor. Um exemplo bem simples, né? Aproveitar que aqui em Dourados chegou um circo aqui agora. Quando se instala o circo aqui em Dourados, nós normalmente, antes de autorizar ele a funcionar, a gente faz a apuração do ISSQN mediante estimativa. A gente estima qual o público, quantas meias entradas possivelmente deve ter, né? Aqui é uma região também, Dourados tem vários estudantes, nós temos 3 universidades, então muitas meias entradas. Então a gente faz uma estimativa de público e aí nós apuramos a base de cálculo, notificamos o contribuinte para ele fazer o recolhimento de ISSQN. Se ele não pedir autorização em funcionar, e depois disso a gente for lá e apurar que ele teve aqui em Dourados, a gente faz o arbitramento. Tá? Aí já é um outro procedimento também. Nós vamos solicitar deles quantidade que ele vendeu, então nós vamos arbitrar. Então, a estimativa eu faço anterior à ocorrência do fato gerador, arbitramento posterior. E o arbitramento ele está previsto no Código Tributário
nacional, que está lá no artigo 148. E aí, por que que eu acho importante essa fala e essa nosso bate-papo hoje sobre arbitramento? Porque o artigo 148, quando você pegar esse artigo, você vai ver que ele traz as regras de quando que eu posso utilizar o arbitramento fiscal, certo? Então, o arbitramento não se confunde com a arbitrariedade, né? Eu vi, acho que foi até o Miqueias que no artigo ele publicou isso, ele falou isso, né? Interessante. Então, arbitramento não quer dizer que você vai ser arbitrário. E tem regras para você fazer. E quando é que você faz o arbitramento? Eu vou pegar aqui o artigo 148 do Código Tributário Nacional. Sempre que sejam omissos ou não merece fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Então, quando que você usa o arbitramento fiscal? Quando você apura a base de cálculo por arbitramento fiscal. Quando não, seja omisso as declarações, o contribuinte não faz nenhum tipo de declaração, ou quando ele faz essa declaração e eles não merecem fé, essa declaração, ou quando você notifica o contribuinte, certo? Ele não apresenta nenhuma documentação. A partir desse momento, aí sim, você pode fazer a apuração de base de cálculo por arbitramento, certo? E aí tem outro detalhezinho que também está no 148, mediante processo, certo? Mediante processo regular. Então, eu não posso só apurar e já lançar o ISSQN. Mediante o processo regular, eu tenho que constar nesse processo regular que esse contribuinte, ou ele foi omisso, certo? Que ele foi omisso, e aí também, posteriormente, ele foi omisso, apuro a base de cálculo. E aí eu posso usar também a tabela do Sudescom, o cubo do Sudescom, certo? Eu posso usar essa tabela. Tem um parâmetro dessa tabela para me apurar, no caso da construção civil, a base de cálculo do ISSQN. Então, só quando eu posso usar o arbitramento. Só que quando ele me apresentar a documentação, essa documentação eu não aceito, né? Mas eu também tenho que constar no processo regular por que eu não estou aceitando essa documentação, por que não merece fé essa documentação que ele está me apresentando, ou se ele não me apresenta nada. Não me apresentou, aí sim eu posso fazer arbitramento. Então, o arbitramento não é de qualquer forma. Não é porque eu acho, né, e eu vi uma decisão se eu não me engano, de São Paulo, falando isso, né? Não é só porque eu entendi que a base de cálculo que ele me apresentou está bem abaixo do valor de mercado, eu já posso fazer arbitramento, certo? Não, ou a pauta fiscal, não, mas a tabela nossa aqui está, seu valor não atingiu, não. Eu tenho que comprovar que realmente não merece fé esses valores que ele me informou, tá? Retornando àquela questão do circo, é a mesma coisa. Eu lá, não, mas meu borderô aqui dos ingressos aqui, eu só vendi 100 ingressos, né? Capacidade de circo 1.000. Ah, mas aí o que aconteceu nesse dia? Choveu, não teve uma tempestade? Não aconteceu nada. Alguma coisa está diferente, né? E aí sim, mediante um processo regular, o contribuinte tem todo o seu direito de defesa, vai apresentar os seus argumentos, e aí sim que eu vou fazer o lançamento desse por arbitramento, tá? Então, o arbitramento não é tão simples assim de fazer. Ele existe algumas apurações que tem que ser feito e alguns levantamentos que tem que ser feito. A primeira delas por que eu estou fazendo arbitramento? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder. Por que eu estou fazendo arbitramento? Porque o contribuinte apresentou documentação e essa documentação foi omissa. Ok. Foi omissa por quê? Foi omissa, não merece fé por quê? Também tem que argumentar por quê que essa documentação não foi aceita pelo fisco, né? Ou a pessoa está construindo lá, vamos pegar na construção, um empreendimento lá de, sei lá, 1.000 metros quadrados, né? E apresenta para você a GFIP dessa construção com um pedreiro só. Ele consegue construir uma casa, um edifício com um pedreiro só? Então tem essas questões que você pode apurar, né? Mas isso tem que constar do seu processo administrativo, e a importância de um processo administrativo bem feito, tributário bem feito, né? Por quê? Porque ninguém pode questionar depois, tá? E também, assim, o que acontece que eu já vi, né? Só para a gente colaborar também. Por exemplo, vou usar até a mesma metragem que você colocou aí, né? 1.000 metros quadrados, por exemplo. Então, tem uma construção lá de 1.000 metros quadrados, e daí terminou a construção, emitiu a nota fiscal, né? Aí, vou colocar aqui, por exemplo, de R$ 500 mil, né?
1.000 metros Uhum. quadrados, vezes R$ 500 o metro quadrado. R$ 500.000. Você fala assim, não, mas o que se constrói hoje com R$ 500.000? Perdão, com R$ 500 o metro Aham. quadrado, né? Talvez um galpão, alguma coisa que tem um processo de construção um pouco mais barato, não sei, você vai ter que ponderar isso. Agora, às vezes, é uma casa num bairro bom, que você sabe que o material lá empregado é um material bom, que tem um projeto na prefeitura, que você foi atrás desse projeto também, né? Normalmente no setor de obras, né? E posturas que aprova isso, né? Aí você identificou lá, porque vai ter um projeto lá também para ser aprovado. Aí você fala, não, mas espera aí, essa casa aqui, ó, tá tendo isso, é porcelanato, é não sei o quê, não sei o quê. Não, não vai só Não tem 500 como. metros quadrados, né? Perdão, O não vai só 507, R$ 500 o por metro metro. quadrado. Então, a base de cálculo é maior. Aí você fala assim, não, tem alguma coisa errada, vamos abrir um procedimento aqui, pedir documentação, né? Vamos dar a chance para o contribuinte se explicar, e daí sim, aí continuando, né, não sendo Uhum. possível, vamos dizer assim, a explicação, aí vai ser feito um arbitramento, conforme também o regramento que o município Tem. positivou, né? Uhum. Conforme o município tem esse regramento aí positivado nas suas leis aí, na sua legislação. E assim, e aí, esse artigo reforça a importância que é um processo bem feito. O meu processo de lançamento, ele tem que ser um processo bem feito. Por quê? Porque e principalmente no arbitramento, o contribuinte vai questionar. Esse processo talvez chegue na via judicial. E esse processo, quem for analisar, o procurador que foi defender, o doutor André está participando, Cristina, quanto melhor tiver bem montado esse processo, mais fácil vai ser de você defender. Eu sempre falo assim, quando você montar um processo, você tem que entender o seguinte, que outras pessoas vão ler e elas precisam entender o que você fez sem você explicar. É um princípio da continuidade, né? Estou fazendo aqui um levantamento fiscal e não consigo dar prosseguimento, né? Essa época de Covid, eu pego Covid e vou ficar afastado, outra pessoa assume. Quem for assumir esse processo, ele tem que conseguir dar continuidade sem que eu explique. Só vendo o processo, ele já sabe o que foi feito, como foi feito, então tem que ser o mais detalhista possível. Então essa é a importância que é um processo administrativo tributário bem feito. Tá? E principalmente a questão do arbitramento, né? Como que eu fiz? Vou responder aquela pergunta que eu falei para você. Por que eu estou fazendo esse arbitramento? E aí o processo vai ter que explicar por que você está fazendo. Por que eu fiz esse processo? Explico. Como que eu fiz? Como que eu cheguei nos valores? Esse processo tem que me demonstrar, sem que eu, auditor fiscal, precise explicar. Ele tem que ser bem montado, né? Uma vez tudo, os passos, os procedimentos, eu consigo fazer esse arbitramento sem muito trabalho. Só que, volto a repetir, eu preciso comprovar tudo aquilo que eu estou colocando no processo, né? Se eu não concordo com os valores, 500 reais o metro quadrado, tá, mas qual que é a minha base de falar que isso está errado? Eu vou ter que pegar alguma avaliação, vou ter que consultar a própria Sinduscom, né? Notícias, né? O próprio orçamento, que eu posso conseguir outros orçamentos, né? Então, assim, eu preciso comprovar que aqueles valores que ele me apresentou estão fora da realidade de mercado. Né? Agora, não só porque eu acho. Não, não é porque você acha, né? Talvez ele consiga um desconto, talvez o pedreiro ou o construtor seja amigo dele, ou ele conseguiu um material mais barato, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, eu preciso comprovar que está fora da realidade e que aqueles valores não merecem fé. Tá? Então, tudo isso precisa de comprovação. De forma alguma eu posso, no achômetro, né, vamos usar essa palavra, no achômetro fazer um arbitramento fiscal. Tá? Isso não é o correto e nem se deve ser feito, né? Senão você aí volta lá, em vez de ser arbitramento, vai ser uma arbitrariedade que eu estou cometendo, né? E aí eu posso até perder todo o meu trabalho por isso. Exato. Não, tem que tomar muito cuidado, né? Vamos dizer assim, é uma forma de se apurar a base de cálculo muito mais procedimental do que as demais. Isso. Né? Porque você precisa seguir muito mais, não que as outras você não precise seguir, né? Ter cuidados, mas essa é a mais delicada porque você está indo realmente ali para um embate. Sim.
há ali o embate entre o fisco e o contribuinte. Uhum. Então, ali é preciso ter cuidado nessa formação. E falando agora, vamos nos colocar do lado do contribuinte, né? O contribuinte, ele pode se precaver nesses casos, assim, se realmente ele estiver certo, que conseguiu, por exemplo, a R$ 500, foi o que a gente falou assim, para o contribuinte tem que fazer o seguinte: olha, se eu sei que a média do mercado é muito maior do que isso, mas eu realmente estou conseguindo por 500, então eu já vou me preparar com documentação, porque eu sei que muito provavelmente eu vou ser questionado, né, o porquê que eu estou conseguindo fazer algo muito mais, muito diferente, né, do que o mercado pratica. Então, o contribuinte também ele precisa entender essa parte aí, que se realmente ele está conseguindo algo mais em conta, que ele tenha, que guarde essas comprovações, né, esses documentos, porque ele vai precisar apresentar isso aí para o fisco. Não, e, assim, a fiscalização ela tem que estar bem consciente daquilo que ela está fazendo, né? Nós que somos auditores, a gente também tem que se colocar do lado do contribuinte também, né? Então, assim, a gente não pode achar que todos os contribuintes estão querendo enganar o fisco, né? É lógico, a gente tem, para nós somos fiscais, a gente sempre tem um pé atrás, né, quando o contribuinte chega até nós, né? Mas, assim, a gente também não pode levar isso a ser uma regra, né? Que todos os contribuintes são sonegadores costumados. Então, assim, o que que nós temos que fazer? Deixar o nosso processo o mais perfeito possível, né? Não vamos chegar a 100% de perfeição, mas que ele consegue demonstrar aquilo que eu verifiquei de fato que ocorreu, né? Então isso é o mais importante. E por isso que eu achei interessante trazer esse tema. A importância que é o processo administrativo tributário. A forma que tem que fazer. Então não é de qualquer forma que eu tenho que fazer. Eu tenho que demonstrar tudo aquilo que realmente de fato aconteceu. Né? E esse arbitramento acontece. É a mesma coisa, um tributo que a gente quase não se fala, dificilmente o município cobra perfeitamente, que é a contribuição de melhoria. É tantas regras, tantas regras e tantos detalhes que eu falo, não, se você for pegar certinho, você não consegue cobrar. É a mesma coisa que do arbitramento. Para você fazer o arbitramento, tem as regras que você tem que seguir para depois você fazer o lançamento. A mesma coisa a contribuição de melhoria. Se você não deixar de seguir qualquer uma daquelas regras lá, você vai perder o seu trabalho. Você não consegue fazer o lançamento. A contribuição de melhoria, isso aí dificilmente você vê um município fazendo a cobrança corretamente de tanto detalhe que tem. A mesma forma é o arbitramento. Tá? Então, assim, a gente tem que se tomar um cuidado, porque você está impondo um valor que o contribuinte não te ofereceu, então você está levando outro valor e você tem que demonstrar de onde você tirou esse valor e perfeitamente, corretamente, né? Eu acho que isso é importante. E isso está no Código Tributário Nacional. Processo legal e as hipóteses que você pode fazer o arbitramento. Não é porque eu acho que o contribuinte merece ser fiscalizado, o lançamento não concorda, não. Eu tenho que comprovar tudo aquilo que está no Código Tributário Nacional. Eu brinco, assim, às vezes, nessa questão de arbitramento, quando vou conversar assim, com um grupo ou outro, assim, vamos lá, tá lá vou ressuscitar o Linneu da Grande Família, né? Não sei se alguém aí lembra desse programa aí, desse quadro que passou muitos anos, lá atrás, eu nem era nascido, eu acho, depois reviveu, né? Uhum. Aí ficou por uns 10 anos aí, o Linneu era um cara de um servidor público aí, de uma repartição. Então, eu vou usar o termo que ele usava de repartição. Então, vamos imaginar aqui, tá lá na repartição lá do tributária, 2 auditores ou 2 fiscais, depende do município, né? Aí um pega, né? Tá lá assim, estão lá assim sem fazer nada, né? Um olha para o outro, aquele tédio. Aí um fala assim: nossa, que tédio hoje, não tem nada para fazer. Ah, vamos fazer um arbitramento de base de cálculo. Não é assim, né? A gente precisa ter assim, seguir, né? Brinquei aqui um pouco aqui, mas é uma questão procedimental, como você falou também, a contribuição de melhoria. Eu sempre falo assim, se é que existe tributo justo, né? Se existir, a contribuição de melhoria seria o mais justo, porque realmente afere ali o ganho que a pessoa teve, né? A dificuldade está em aferir isso e outras coisas procedimentais, é um checklist enorme para a contribuição de melhoria não te dar problema. Tá? Mas aqui, voltando aqui para a questão do
arbitramento no ISS, da base de cálculo, né? Uhum. Na verdade, o arbitramento de um modo geral, né? De qualquer que seja o tributo, você precisa seguir, né? Olhar para esse 148, estudar ele, ler uma, duas, três, 10 vezes, né? Ler quem já escreveu algo sobre isso, para você tentar aí correr menos risco possível, porque depois tem uma ligação muito grande, né, do fisco com as coisas que o fisco faz, caso o contribuinte não pague ou dê algum problema, que depois dá com a procuradoria. Isso. A procuradoria vai ter que defender o município, e se o procedimento ali não foi feito da forma adequada, não foi muito bem embasado, o município fatalmente vai perder, né? Sim. O município vai perder, e aquele trabalho que às vezes você ficou ali dias, sei lá, às vezes meses, dependendo da complexidade que é a situação, vai por água abaixo. Aí pode até dar, né? Falar assim, não, mas olha só, nem não adianta eu fazer, eu faço, não dá nada. Mas às vezes passou uma moto aqui, não sei se deu para escutar aí, mas para não bater aquele desânimo, eu trabalho, mas não adianta. Mas não é, a gente tem que olhar, né, se todo aquele rito procedimental ali se ele foi cumprido. Não, mas essa é a verdade. Eu falo assim, o nosso processo tributário, ele precisa estar bem montado para isso, né? Porque vai chegar um certo momento que tu não vai estar acompanhando mais ele. Ele vai andar sozinho, né? E aí você precisa que ele esteja o mais perfeito para quê? Para que for fazer as defesas, né? Já ter lá toda a documentação necessária, tudo que foi feito para fazer essa defesa. E arbitramento, se você pegar as decisões que eu vi, tanto STJ, STF, os grandes questionamentos são isso, né? E o município não conseguiu comprovar que não mereceu fé a documentação, né? Que não teve o processo legal, devido ao processo legal, ele não teve como se defender na área administrativa. Então, assim, ele tem que seguir todos os procedimentos. O processo regular entende se o contribuinte se defendeu. Quando se fala esse processo regular, é isso. O contribuinte foi notificado, ele se defendeu, apresentou, e ainda, mesmo assim, ainda coube ser feito o lançamento a apuração da base de cálculo por arbitramento. Tá? Eu trouxe a questão da construção civil, sempre acontece isso, né? Vamos pegar aqui o exemplo, citando Dourados, que é a minha área de atuação aqui. Muitas vezes a gente pega uma construção, e quando é uma construção grande que tem, a gente já nomeia ele como substituto para fazer as retenções na fonte. Lógico, é prática isso, a construção civil obrigatoriamente já tem que fazer as retenções, né? Mas no final da obra, normalmente a gente acompanha essa obra, se for uma obra considerável, nós acompanhamos essa obra e no final nós verificamos o recolhimento do ISSQN. Então, normalmente, a gente verifica que esse valor está um pouco abaixo daquilo que a gente estava na expectativa. A gente pode até usar como parâmetro nossos valores de estimativa, né? Ele fica bem abaixo daqueles valores. Então, os recolhimentos do ISS ficaram abaixo daquilo que a gente estava da previsão que tem na hora de fazer a estimativa, né? Então, a gente precisa fazer o arbitramento, né? E aí sim que a gente precisa estar bem fundamentado. Então, a gente vai pedir a questão da GFIP, cobrado que o contribuinte apresenta as GFIPs, que apresente outras notas fiscais, os contratos, né? De quem ele contratou os serviços, né? Quando ele não apresenta, já é mais fácil para o município, né? Não apresentou, omisso, eu posso fazer o arbitramento. Quando ele apresenta, aí sim eu tenho que estudar bem esses valores, principalmente questão de contratos, né? Alguns contratos você vê que é feito assim de última hora, te apresenta, você tem que ter esse feeling, assim, vamos dizer, de fiscal, né? Perceber que ali está um contrato que foi só para ser apresentado para o fisco mesmo, né? Que naqueles valores não tem como você construir que se propõe, né? Então a gente precisa ter dá um trabalho. Não é simples, né? Eu não aceito, não. Você tem que justificar porque cada item que você não está acatando, né, que não merece fé, e aí sim fazer essa apuração. Então não é um trabalho simples. E aí, se você não fizer o seu processo bem feito, todo o seu trabalho que você fez, que você levou tempo, vai por água abaixo, tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá? No caso aí de Dourados, o que a legislação aí diz para levar em consideração para fazer o arbitramento? Você falou que pode usar o Sinduscom, né? É uma coisa muito comum aí. Isso. Muitos municípios
apontam para esse sentido de usar o Uhum. Sinduscom do Estado, né? Mas quais mais elementos assim que estejam positivados, né? Ou até mesmo que não estejam positivados, até para o pessoal saber aqui, que assim que podem ser pedidos para a gente para tentar averiguar essa questão, para arbitrar, né? Porque também Isso. não pode ser além de tudo que a gente falou, não pode ser um arbitramento maluco, né? Chegar Não, lá, não. colocar 20 mil reais no metro quadrado, né? Então, eu tenho que estar embasado. Quais É. são além do Sinduscom? Aqui, o nosso código ele nem faz referência ao Sinduscom, né? Ele fala que tem que ser tipo da construção, que vai ser por metro quadrado e que isso vai estar em regulamento, né? Então, nós usamos aí, no regulamento nosso, essa previsão. Ele traz para mim todos os tipos de construção e os valores. Então, eu uso essa tabela, né? E aí, lógico, eu estou pegando o Sinduscom, eu uso essa tabela para fazer a apuração. Tá? Então, na legislação, no Código Tributário, ele só remete assim, que é por metro quadrado, por tipo de construção, certo? E aí sim, remete isso para a gente apurar mediante o decreto, tá? Então, um regulamento, né? E no regulamento, sim, a gente usa a questão da tabela Sinduscom, certo? E aí, na hora de fazer o Tá, que está... tá Tá? positivado no decreto, No então no decreto. regulamento. A lei só me fala como tem que ser, quais são as regras. Metro quadrado, tipo de construção, certo? E aí remete para o decreto, e o decreto, o regulamento, que me traz essa tabela de Sinduscom. Certo? Mas eu tenho outras formas de apurar, tem outras, sempre tem reportagem, eu posso utilizar de reportagem falando como que está a construção civil, porque Sim, o que assim, você comentou aí também da questão do número de empregados, né? De repente, sim, dependendo do porte da obra, isso pode ser um indicativo, sim, né? Isso aí são N situações assim que você pode tentar verificar o volume do material empregado na obra, né? Enfim, são situações que no dia a dia você precisa buscar essas informações, o maior número de informações possíveis, né, com a maior riqueza de detalhes possível, para a hora que você chegar e falar assim, não, a base de cálculo arbitrada vai ser essa. isso. Para isso, está muito bem calçado Uhum. com aquelas informações que você coletou. Não, você mesmo falou, a questão de você ir numa obra, dependendo do local, você vê que o material que está sendo aplicado ali é um material de boa qualidade, né? E quais são os valores desse material, né? Então, daí já você tem noção do qual que vai ser o custo, pelo menos, de material dessa obra, né? Você tem o seu parâmetro também. Eu posso apurar o que ele Sim. fazer uma estimativa ali do que foi de material, o padrão de material. Bom, ele já tem valor de material. Usando a minha metodologia aqui de 60%, eu faço o cálculo, regra de 3, apuro qual seria o valor da mão de obra, né? Eu não vou colocar qualquer pessoa para fazer uma casa de um alto padrão, né? Trabalhar com materiais que são bem mais caros, né? Então, assim, tudo depende daquilo que como você está trabalhando, né? E aí cada um tem uma metodologia, né? E cada um fala assim, às vezes uma tabela que para mim serve, você não entende, acha que vai ter que trabalhar de outro jeito, né? Esses são tipos de fiscais. Eu trabalho muito quando eu estava trabalhando na construção civil com a questão eu sempre ia pela parte da tabela do Sinduscom mesmo, tá? Eu fiz, na verdade, assim, eu sempre notificava ele, certo? E aí, como a nossa tabela é abaixo, normalmente o contribuinte já catava aquele valor, já quitava o ISSQN. Fiz alguns outros processos, e aí sim eu usei a tabela do Sinduscom, pedi a documentação, GFIP, e aí fiz as apurações do cálculo através dessa documentação. Tá? Muito legal essas colocações aí, acredito que o pessoal, eu vi passando muitos comentários aqui, correndo, pessoal, a gente não vai conseguir ler todos, se for algum questionamento ou algum apontamento assim muito relevante que você queira, que priorize na caixa, que a gente já tem 13 ou 14 mensagens aqui, tá? Priorizem aqui no ponto de interrogação que a gente vai ler aqui. Queria pedir também para vocês aí que não seguem ainda a Escola de Tributos Municipais, aproveitar que a gente está com a audiência boa aqui, vai ali em cima, segue a Escola de Tributos Municipais, a gente sempre está trazendo informação relevante, bacana aqui para o dia a dia dos municípios, dos contribuintes também, né, dos contadores, enfim, para todo mundo que, de uma forma ou de outra,
se relaciona aí com a temática tributária e especialmente aí com a tributação municipal. Tá? Seguir também o Cláudio aí, acredito que possa estar seguindo aí também, né? Tem muita coisa bacana aí, muita experiência aí. Tá? Então, pessoal, prioriza aqui, daqui a pouco a gente já começa a ler aqui as questões ali, assim que o Cláudio concluiu o esquema dele ali, o roteiro dele. Aproveitando, você no começo falou de um contador, e se eu não me engano é lá de Maragogi. Ele, bem no começo, acho que é Josmery que estava ali, né? Eu não consegui ver aqui que ele entrou, mas ele falou que ia participar. Ele é uma cidadezinha chata lá, ruim lá, Maragogi lá. Alagoas, né? Eu tive o prazer de realizar um trabalho lá esse final do mês de... na live passada entrou também entrou um rapaz que está no Clube do Fisco, que é de Joca de Jericoacoara, e entrou um de Maragogi também. E eu até comentei, são 2 lugares lindos que eu só conheço por foto, por TV, né? Mas que dá uma vontade louca de conhecer, dá, né? Não, eu fui lá trabalhar em Maragogi, para você ver como que eu tive sorte, né? Fui dar um treinamento lá sobre Simples Nacional, né? Então eu tive que aceitar essa proposta de trabalho lá em Maragogi. Mas não arrependi não, viu? Deve ter sido muito difícil, né? Foi difícil. Mas assim, só reforçando, acho que já partindo já para as perguntas, acho que talvez a gente tenha mais esclarecimento, mas só quero reforçar essa importância, então, de você sempre olhar lá no Código Tributário Nacional o artigo 148. Vou fazer o arbitramento. Calma aí, deixa eu dar uma olhada no 148, o que existe para fazer o arbitramento. E aí dá uma olhada nas decisões que tem. Isso você vai perceber que todas as decisões contra o fisco, contra o município que eu vi, é nesse sentido. Falta de comprovação, certo? Que a documentação que foi apresentada não mereceram fé, ou que não houve o processo regular, o contribuinte não teve direito de defesa. Então, são sempre esses argumentos que tem. Então, por isso que eu te falo, a questão de você ler o 148, verificar em que situação que se cabe o arbitramento, e aí sim, você, mediante o processo, fazer seu arbitramento, tá? Não adianta você fazer de qualquer jeito que você vai acabar perdendo essa sua briga e seu trabalho que você fez, tá? Beleza. O Marcelo está falando, eu estou no meio entre Maragogi e Jericoacoara, estou em Lucena, na Paraíba. Tá no meio do caminho ali. Não, mas ok. Então, tá. Mas pode continuar, Cláudio. Não, mas era isso. Tá. Vamos ver as perguntas que tem, porque a gente vai abrindo bate-papo. Eu gosto sempre de bater papo, né? Sempre tem algumas coisas para a gente avançar também. Tá. Eu vou colocar, às vezes, como a pergunta é um pouco mais longa, ela corta, daí eu volto aqui para ler, tá? Tá. Mas eu vou ler, vou abrir ela aqui para eu ler ela toda aqui. O Rodrigo, ele fala assim, o ISS tem, né? O ISS tem alguns pontos comuns com o IPTU na base de cálculo? Teria problema? Olha, não. Acho que não, é diferente, viu? Fica à vontade. É que, na verdade, o IPTU é o valor venal do imóvel. Né? Essa é a base de cálculo. É lógico que alguns municípios, para você chegar nesse valor venal, utiliza-se o padrão da construção, mas isso não tem nada a ver com a questão do tipo de construção. Né? Então, assim, é lógico que depois que você fazer essa operação do ISSQN, quando você for calcular o seu IPTU, é lógico que você vai pegar qual é o padrão da sua casa, né? Qual que é o valor final dessa construção. Então, normalmente é maior. Né? Se você for levar, é lógico que para efeitos de IPTU, nunca é o valor de mercado. Tá? Nunca é. Mas quando você faz a construção, você termina, a base de cálculo do ISS vai ser bem menor do que o valor de mercado da sua casa. Que na prática, na teoria, deveria ser a base de cálculo do IPTU, e nós sabemos que não é, né? Nós sabemos que não é. E aí vem também outra questão, né? Queira ou não, a base de cálculo do IPTU também é um valor arbitrado, né? Porque, na verdade, a gente faz a apuração, a planta de valor genérico, né? Que até hoje, confesso que é uma briga que eu não consigo entender por que tem que ser mediante lei, né? Mas há uma jurisprudência que fala que tem que ser mediante lei. Mas por que a base de cálculo do IPVA não é mediante lei, né? Mas isso é uma outra discussão
e não vai para frente. Mas a base de cálculo do IPTU também é feito tipo um arbitramento, né? Faz as apurações e depois, mediante a lei, você acaba trazendo a base de cálculo, né? Mas não se confunde, tá? A base de cálculo, arbitramento nessa casa... Talvez ele tenha falado pelo seguinte, que como você comentou do padrão de Assim. construção, que é comum as plantas genéricas, não vou dizer todos os municípios, porque eu não conheço, tá, pessoal? Nem tenho a pretensão, assim, de saber de todos, porque são 5.570 municípios. Mas é muito comum, né, em muitas legislações, estabelecerem ali um padrão de construção. Por exemplo, casa de madeira, casa mista e casa de alvenaria. Uhum. Tem telhado assim, tem telhado assado, enfim, aí vai depender, na verdade, do regramento que o município deseja adotar ali. Às vezes ele também coloca fatores de redução na construção, como, por exemplo, a idade, né? Uhum. Uma casa que é recém-construída, ela é mais nova, em tese ela vale mais. Outra que já está lá há 50, 60 anos, vale menos, aí tem redução. Então, e, além disso, a gente sabe que... também, mais uma vez, não vou dizer de todos os municípios, mas a grande maioria, a base de cálculo do IPTU é muito defasada. Muito mesmo. Enfim, mas vamos ver aqui. Muito não, Deixa eu ver aqui que mais. Exageradamente baixíssima, né? Dos municípios que eu conheço, é diferente. Mas só deixando bem reforçado, eu não vejo que seja a mesma base de cálculo, tá? Que eu estou usando os mesmos critérios, tá? Não tem para IPTU e ISS, não. Não são os mesmos critérios. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Até porque se a gente pegar a base de cálculo mesmo, o que é? A base de cálculo do IPTU é o valor venal. A base de cálculo do ISS, por padrão, né, é Sim, o preço do serviço. Isso. Que são coisas diferentes, né? São situações diferentes. Aí tem um Frederico aí que faz uma pergunta especificamente de Dourados aí, né? Em Dourados, as notas fiscais de MEI são consideradas na apuração de custo para fins de base de cálculo estimativa? Não, na estimativa não. Quando eu faço a estimativa do ISSQN, no final da obra, ele não precisa apresentar documentação nenhuma, tá? Então, uma vez eu faço a estimativa, e faço a notificação de lançamento, aquele valor já é fechado, tá? Não é considerado. Não há apresentação no final da obra, ele não apresenta nenhum tipo de nota fiscal para o município, tá? Ele não precisa comprovar nada. Eu só estimo os valores. Tá. Aí o Marcelo tem uma pergunta interessante aqui, uma dúvida, né? Ele fala assim, a dúvida é o seguinte, como definir o percentual de mão de obra, né? Aí ele fala lá que nós fazemos uma tabela do IBGE que é feito mês a mês. Eu não sei se tem alguma definição, porque pelo que você me falou, se eu entendi, se eu não entendi errado, você me corrige. No caso específico de Dourados, você coloca lá um abatimento máximo de 40%, Isso. que significa que a mão de obra vai ser 60%. Então você vai aplicar em cima de 60%. Para Dourados seria isso, né? Isso. Dourados trabalha dessa forma, e aí desde que há 20 anos já essa metodologia, o Código Tributário nosso, a gente fez alteração em 2003, manteve essa metodologia da lei anterior, de estabelecer 40% como material. Da onde que veio esses valores? Eu já sei que o IBGE realmente tem, né? O que é o custo de cada... do que é de material, de que é mão de obra. O INSS trabalha diferente, né? Ele inverte esses valores. Ele fala que ele abate até mais o INSS. Mas assim, se você perguntar para mim, o que é melhor para o município? Ter um valor fixo, né? De percentual de material e mão de obra. Eu falo que a minha opinião, que não. Eu acho que compensa o município trabalhar com comprovação, certo? Então, todo mês a empresa deveria comprovar o que usou de material realmente, e aí a gente apurar a base de cálculo, o que é mão de obra, né? Já que se permite abater material, tudo bem, então me apresenta a documentação, e aí eu faço pela apresentação. Então, ele tem que apresentar todas as notas fiscais dos materiais que ele comprou, mercadoria que ele comprou, para aquela obra, né? E tem que ter um centro de custo, né? Dá um pouco de trabalho para o fisco? Lógico, vai dar tanto também para o contribuinte, né? É lógico que para Dourados tá cômodo, né? Eu já tenho o valor,
é 40%, abato 40%, mas assim, eu Não precisa comprovar, não preciso comprovar. né? Mas eu acho que o município de Dourados está perdendo, e aqueles que trabalham com valores fixos, assim, eu acho que está perdendo arrecadação. Eu já vi legislação como essa de Dourados aí, que estabelece um valor fixo ali e deu, não precisa comprovar nada, assim, ou seja, é mais fácil, né? Para o dia a dia, Sim. isso é muito mais fácil. Já vi legislações também que, por exemplo, fala que a dedução vai ser no máximo 60%, por exemplo, mediante comprovação, né, documental. Aí, se a lei já não normatizar, é interessante ter um decreto, né, para regulamentar essa parte e dizer o que vai, o que não vai, como é que é, né, para o regulamento daí dizer como que vai funcionar isso. E eu também já vi legislações de municípios que não diz nada, não coloca esses limites, por exemplo, né? Então, o que a gente entende? Olha, se ela não coloca limite e o contribuinte conseguir comprovar, por exemplo, 70% de material, bom, a base de cálculo vai ser 30%, né? Enfim, aí lógico que é todo um trabalho desse de verificação dessa documentação, dessa comprovação. Quando eu estava atuando como fiscal de tributos, eu lembro que tinha muitos prestadores de serviços para o município, né, que prestavam serviço para o município nessa área de construção. E o município fazia a retenção, né, do ISS, obviamente, e só que antes de fazer a retenção, os processos iam lá para a área tributária, que era eu, a equipe era eu, né, só tinha um fiscal, e a gente analisava isso, né? E eles já vêm meio que um padrão, que é um padrão meio que da região, tipo 40-60, né? Então já colocava na nota. Então, assim, toda obra vai ser exatamente 40, e no caso, a nossa lei específica falava que era mediante comprovação, né? Então tinha que... E ela falava mediante comprovação de notas, né? Não especificava nota fiscal, mas falava comprovação de notas. Então, daí a gente aceitava, por exemplo, nota de simples remessa, né? Como a legislação não especificava o que era, deixava mais genérico, a gente aceitava. E caía nisso que você falou, porque às vezes tem construtoras que elas são grandes e fazem muitas obras, né? Então, ela compra o material, coloca num CD, né, num centro de distribuição dela, lá, num estoque dela, e daí daqueles 50 mil tijolos que ela comprou, ela vai mandar 10 mil para uma obra, 10 para o outro, 20 para outra obra. Tá? Como que você vai controlar isso? Ela vai ter que ter uma nota dizendo que saiu e mandou para aquele endereço X daquela obra lá. Tá? Porque o que o pessoal fazia às vezes, né? O contribuinte às vezes fazia o seguinte: não, beleza, precisa mandar a nota aí que eu comprei a mercadoria? Eu falei, não, e você mandar a mercadoria que saiu daí e foi para a obra. Né? Aí eles me mandavam lá, por exemplo, nesse exemplo que eu te falei, me mandou a nota que eles compraram 50 mil tijolos. Eu falei, nossa, essa obra está só com tijolo. E quanto tijolo nessa obra, hein? Então, tem toda essa questão para ser analisada também de dimensionamento, né? Lógico, eu não sou especialista em engenharia, nada. Então, se for algo mais ou menos aproximado, para mim vai passar. Mas saltou aos olhos porque era muito exorbitante, né? Era uma coisa muito fora. E também lá onde a gente trabalhava, a gente adotava o seguinte: quando tinha alguma coisa meio estranha, e que principalmente de engenharia, que não é o meu métier, não conheço, a gente ia lá no departamento de engenharia do município e falava, essa obra aqui, assim, como é que é? Vai isso aqui mesmo, não vai? Né? O que vocês acham, né? Para a gente ter um parâmetro também na hora da fiscalização. Isso aí é bem importante aí também. Não, mas aquilo que você falou, essa parte de construção civil, nossa, a minha formação é contabilidade, né? Eu não sei nada de construção civil. Aí sim, aproveitar que temos, todos os municípios devem ter no seu quadro, engenheiros, arquitetos, uma conversa com eles vai te definir algumas situações e te ajuda você a elaborar o seu processo, né? Nada mais melhor do que você bater um papo com um profissional realmente da área, né? Com certeza. O Frederico pergunta aí, em Dourados, se é feita dedução do MEI, da mão de obra? Deve ser os casos, assim, porque o MEI, principalmente nesse segmento, proliferou, né? Então, vai lá o MEI, o construtor contrata o MEI, né? Um MEI eletricista, um MEI, sei lá, que coloca o piso, deve ser mais ou menos nesse sentido. Não, mas está perguntando se é abaixo da mão. Só reforçando, que Dourados aqui, a gente, como já está estabelecido o valor fixo, né?
O contribuinte não precisa apresentar nota, né? E talvez seja isso, verdade. Né? Mas assim, eu entendo que deveria considerar, sim, vamos supor, se Dourados não tivesse essa metodologia de abater 40%, eu acho que ele tem que aceitar, sim, o valor da nota fiscal, mesmo que seja no meio, né? Vamos perder? Vamos, né? Mas o MEI está aí, né? Então nós temos que... Aí vem aquela discussão também, se esse MEI, se for do serviço, como a gente falou, né? Que pode entrar naquela questão da subempreitada, e aquele velho, né, debate, discussão, que se a gente for ficar aqui também, nós vamos até... Não sei que hora a gente não vai chegar numa conclusão. Não, construção civil só que a gente tem bate-papo aí para... A gente vai falar da base de cálculo, esse abatimento material. Vamos pegar a situação do MEI. O MEI, a gente tem que prestar uma atenção à questão da habitualidade do MEI. Se o MEI está prestando serviço só para um construtor ou só para alguma coisa está errada aí, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a empresa manda embora a pessoa na CLT e contrata como MEI, né? Então tem questão da habitualidade, né? Se está prestando serviço só para uma pessoa a vida inteira, a gente tem que dar uma olhada, observar esse MEI, se nós podemos enquadrar ele. Exato. O Matusalém, ele fala, subitem 702705, podemos utilizar boletins de medição como parâmetro. Eu não sei o que seria esse boletim de medição aí, Matusalém, mas talvez o Cláudio tenha alguma informação. Acredito que mediu a obra lá, a obra avançou 100 metros. Não sei se é isso, né? Também. Aí nesses 100 metros, para alguma coisa parcial, dependendo da legislação lá do município ali do Matusalém. Assim, para a questão, levando em consideração, eu também desconheço a questão desse boletim de medição, será que é aquela medição mensal que é feito para aquelas obras financiadas, né? Como o arbitramento é só depois da ocorrência de fato gerador, teoricamente essa obra já está, falando de arbitramento, tá? Essa obra já está finalizada, né? Então todas as medições que deveriam ocorrer já ocorreu, né? Então, assim, posso até pegar como parâmetro para ver os valores, o tempo de construção, né? Mas, veja bem, é interessante isso também, né? O tempo de construção que levou 1 mês, 2 meses, né? Às vezes eu estou falando que essa obra levou 1 ano para construir, né? Dependendo talvez eu possa utilizar, sim. Né? Eu te confesso que eu não consegui entender essa questão desse boletim de medição, não. Depois, se quiser colocar de novo aqui, Matusalém, fica à vontade. Vamos para o Ed Viema aí. Opa. Viema também, eu passei umas 2 vezes por Viema ali, perto de Naviraí, Nova Andradina, né? É ali mesmo. Eu conheço, sou do Mato Grosso do Sul. Opa, você não vai errar o nome do estado. Mato Grosso do Sul, eu falo Mato Grosso do Sul, falo Mato Grosso. Não, e aqui, principalmente quando eu vim para o Sul, né? Aqui, há muitos anos atrás, agora eu mudei para um outro município recentemente, tem 1 ano e pouco. E, como é que tá o Mato Grosso? Eu falo, aí não. Não é o Mato Grosso, é o Mato Grosso do Sul. Mas vamos lá. O Ed Viema, ele fala, se fizer o lançamento por estimativa e o contribuinte não concluir a obra, posso executar esse ISS? Opa, boa pergunta, Edivaldo. A de Viema, eu vi que a Juliana também, lá de Viema entrou ali também, não sei se ela continuou. Assim, tem que tomar um cuidado nessa parte aí, tá? Se você faz a notificação de lançamento, notifica o contribuinte, depois, é interessante, se esse processo, antes de mandar para, ele não pagou o ISSQN, antes de você fazer o andamento, de você mandar para a dívida ativa, verificar se esse projeto finalizou, tá? Então, essa parte da notificação, da estimativa, né? É interessante, antes de mandar para a dívida ativa, fazer uma vistoria, verificar se essa obra foi finalizada, porque você estimou, fez uma estimativa que essa obra vai dar ocorrência ao fato gerador. Você fez só uma estimativa da ocorrência ao fato gerador. Não pagou, antes de mandar para a execução fiscal, e aí é interessante que a CDA, ela é um título líquido e certo. Tá? Então, você tem que, antes de mandar para a dívida ativa, você tem que verificar se realmente houve ocorrência ao fato gerador, se esse lançamento está perfeito, antes para você mandar para a dívida ativa. Então, eu oriento, e o procedimento deve ser feito assim. Fez a notificação de lançamento por estimativa. O contribuinte não fez o pagamento, faz uma vistoria no local, verifique se essa obra foi concluída. A obra não foi concluída,
é interessante você, talvez até mesmo de ofício, fazer a solicitação de cancelamento desse lançamento, tá? Por não ocorrência do faturador. Porque você fez uma estimativa que esse faturador vai ocorrer, ele não ocorreu. Tá? Então, é bom tomar esse cuidado para não ocorrer de você mandar para a dívida ativa e depois o contribuinte conseguir te comprovar que não houve ocorrência do faturador. É lógico, o contribuinte deveria, se ele assinou a notificação de lançamento, ele deveria também vir no município e falar que essa obra não foi concluída, né? Mas a gente conhece como funciona o contribuinte, ele não volta na fiscalização. Sim. Ó, temos uma pergunta aí, agora, no seguinte sentido. É a Casidália. Ela pergunta o seguinte: no caso da regularização da construção, caso a construção tenha sido terminada há mais de 5 anos, aí ela continua numa outra pergunta que eu já vou adiantar aqui. O ISS estaria prescrito? Esse é o questionamento dela. Aí nós vamos falar de decadência, né? Aí nós vamos tratar de decadência, né? A construção ocorreu há mais de 5 anos, e é lógico, tem que ter a comprovação. Normalmente, aqui no município, a gente utiliza ou o cadastro fiscal, o cadastro imobiliário, para verificar se já existia no cadastro imobiliário essa construção, ou imagem de satélite, a gente tem algumas imagens antigas que a gente verifica, né? O contribuinte tem que comprovar que essa obra realmente foi construída há mais de 5 anos. Comprovou que foi construída há mais de 5 anos, é lógico, então, decaiu o direito da Fazenda Municipal de fazer o lançamento do ISSQN, tá? Então, a gente faz o reconhecimento da ocorrência da decadência, nesse sentido. Só que aí tem outra situação. Ora, eu estou abrindo mão do ISS, dessa regularização, mas eu vou olhar o meu cadastro imobiliário como que está. Né? O cadastro imobiliário meu está atualizado com essas informações? Eu posso fazer o lançamento do IPTU com essas informações. Se não tiver no meu cadastro imobiliário, né, atualizado, eu posso, ao invés de eu fazer o lançamento do ISSQN, fazer o lançamento do IPTU também, que deixou de ser recolhido. A obrigação de atualizar o cadastro imobiliário é do contribuinte. Então, qualquer puxadinha que ele fez lá na casa dele, ele tem por obrigação de informar o cadastro imobiliário dessa atualização, tá? Então, assim, no caso de Dourados, nós fazemos sim o reconhecimento da decadência, tá? Então, só que o contribuinte tem que comprovar que realmente essa obra foi construída há mais de 5 anos. E a comprovação aqui nós aceitamos, tem uma certidão de inteiro teor que a gente fala, que ele pega no geoprocessamento, né? Então a gente faz esse trabalho. Mas a gente conhece sim a decadência, tá? Sim. Até só para o pessoal se atentar nesse assunto da decadência, é importante olhar o 154 do Código Tributário Nacional e o 173, tá? Porque dependendo da forma como for a modalidade que o teu lançamento aí da tua legislação falar, o termo ACLO, né, que é aquele momento onde vai começar a contar o prazo da decadência, ele pode ser diferente. Isso. Então, só olha qual que é a modalidade de lançamento, como que é, para ver se vai se encaixar no 154 ou no 173. Tá? Só fazendo esse adendo aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Mas é um assunto interessante. Decadência e prescrição tem que se atentar bem aí a esses detalhes. Inclusive, hoje, eu tive aqui com uma procuradora aqui do município do interior do estado aqui, não vou abrir o nome aqui, mas fica próximo da cidade de Chapecó, bem no oeste do estado. Então, ela teve um problema assim, com o ISS e ela estava tentando entender a questão não era decadência em si, era a prescrição, né? Mas esse assunto, decadência e prescrição, a gente sabe que é um calo no pé aí para muita gente. Vamos lá, o Bruno Giancarlos. Deixa eu mandar um alô aqui para o Luciano, da Mosc, lá de Chapecó. Ele entrou aqui já há um tempo atrás, eu esqueci de falar. Também sempre aí participando aí. Obrigado, Luciano, obrigado pelo comparecimento aí. O Bruno, ele fala, se um contribuinte provar um preço abaixo do tabelado, vocês não cobram a diferença? Aquilo que eu falei no começo, né? A tabela nossa aqui, para fins de lançamento por estimativa, ela está bem abaixo do preço de mercado. Tá? Então, dificilmente, não lembro de nenhuma dessa situação que o contribuinte conseguiu comprovar que estava abaixo daquilo que nós temos cobrado. Bom, vamos dizer que seja outro município e realmente esteja bem abaixo. Eu entendo que se ele conseguir comprovar que realmente ele fez abaixo a tabela, não sei como que poderia ser isso, eu acho que sim, o município tem que acatar. Tá? Eu acho que até mesmo, tanto o arbitramento como a estimativa, eu acho que cabe sim
ser questionado o lançamento que foi feito, tá? Se ficar abaixo, eu também tenho entendimento que Sim, se o contribuinte conseguir tem que comprovar ser e tem que comprovado. devolver a diferença. Porque o nome já diz a estimativa, né? Então, Uhum, se ele comprovou realmente que o preço, né, que essa é a base de cálculo, né, isso. que o preço foi inferior, ele vale, eu vejo também como ele Uhum. podendo requisitar essa repetição do indébito aí. Vamos lá, o Matusalém perguntando sobre aquela questão do boletim. Ah, sim. Perguntando não, né? Explicando para a gente o que era Uhum. o boletim usado para construção e reforma de etapas, então era mais ou menos o que a gente imaginou É, mesmo, né? eu construí Ele minha falou casa aí aqui, da... foi financiado, então todo mês vinha quase fazer vistoria e saía esse boletim de medição. Sim, 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 sim. Deixa eu pegar um outro questionamento aqui, peraí. Vamos ver aqui a Juliana Hoffman. Olá, Cláudio. No caso de usar imagens por satélite, na legislação necessita estar previsto? Acho que é para acompanhamento de obra, né, por satélite. Tem alguns municípios que fazem isso, né? Na Por parte, satélite ou até mesmo por... na parte de SS, não vejo necessidade, porque você, no seu processo que você está montando, você vai informar de onde que você tirou as informações, né? A questão da própria decadência, né? Como que se comprova a decadência? Põe mais satélite, mas não precisa ser essa previsão dentro do Código Tributário. É uma prova que ou o município está fornecendo, ou o próprio contribuinte está trazendo no seu processo, nos autos, né? Indo para o lado do IPTU também, da mesma forma, não acho que não precisa ter Sim. necessidade de estar na legislação como que é feita a atualização cadastral. Sim. Para Né? o pessoal entender, talvez quem não seja da área, não esteja entendido a Ah, pergunta dela, porque o que acontece muito é o seguinte, por exemplo, eu tenho lá 100 metros quadrados de área construída e 2 anos depois eu estou com 200 metros, eu dobrei, só que eu não fui no município fazer o projeto, avisar o município, então aquela construção sem autorização. Isso não significa que não teve a ocorrência do fato gerador. uhum, Né? Então, se houve a construção, houve ali um fato gerador. É mais ou menos nesse sentido aqui. isso. Deixa eu ver o que é mais aqui que não está repetido. Deixa eu ver. Caso do propriedade tem empregado. Cadê aqui? Boa noite, Cláudio e Rafael. Essa cobrança antecipada tem que ser prevista no meio. O Rainiel, que ele é de Rio Verde, aí no Mato Grosso do Sul, hein? Opa! Rio Verde subindo para Coxinha ali, São Gabriel, né? Eu acho que fica entre São Gabriel e Coxinha, lá depois de Campo Grande. Ó, eu conheço o estado, hein, galera? Eu conheço bastante lugar aí. Eu vejo umas cachoeiras O boas lá, Rainiel viu? está perguntando. Oi? Tem umas cachoeiras muito bonitas lá em Rio Verde, faz algum tempo que eu não vou lá. Já prometi pro Raniel que ia fazer uma São visita pra ele, Gabriel não consegui. São Gabriel do Oeste, lá próximo, eu conheci pela Festa do Porco no Rolete. Opa! É muito famosa. E aí, perto de Dourados, uma coisa que eu gostava de ir é na Festa da Linguiça em Maracaju. Né? Pô, cara, Opa! lá é show de bola. E eu tô aqui do lado, nunca fui, rapaz, olha só. Aí eu fui umas 2 vezes lá quando eu morava em Campo Grande. É. É bem Ah, bacana mesmo. Então, o Rainiel, ele fala assim, boa noite, Cláudio e uhum. Rafael. Essa cobrança antecipada tem que estar prevista em lei? Com certeza, né? Sim. Para você fazer essa cobrança, tem que estar previsão na lei. No nosso Código Tributário, essa é a previsão. Tá? Que ele tem que ser a forma que é cobrança antecipada somente para se você contratar uma pessoa física, certo? Na construção civil. Você contratou uma pessoa física como prestador de serviço, então você é o responsável por fazer esse pagamento. Em que momento que faz esse pagamento? Antes da emissão do habites. Isso que está na nossa lei. Tá? Então, para você fazer a retirada do habites, tem que estar quitado o ISSQN. Tá? Então, normalmente, o contribuinte já conhece essa prática em Dourados, normalmente ele já faz o pagamento antecipado ou parcela de acordo com como vai funcionar de acordo com as etapas da construção. Porque quando chegar na hora de emitir o habites, ele já está com o seu ISS quitado. Sim. Aí o Frederico, ele fala assim, eu sou auditor em Goiânia, é mais um comentário só, né? Uhum. Sou auditor em Goiânia e aqui a metodologia de arbitramento é diferente, pois considera algumas deduções da base de cálculo arbitrada pelo CUB. Tem algumas Tá. semelhanças, algumas diferenças Então, a ali, né? questão dessa nossa tabela do CUB, a gente já bate os 40%, tá? Então, a gente já faz esse abatimento na hora, tá? É lógico, se não fizesse isso... O Ed de novo de Viema, que é uma pergunta bem interessante, assim, né? Que às vezes eu recebo também, e aí a gente entra numa outra seara para entender se houve fato gerador ou não. Uhum.
O Ed VM ele pergunta assim, se um construtor construir a sua própria casa, como é feita a cobrança do ISS? Vamos lá. Eu vou pegar pela nossa regra aqui, né? Mas ele está construindo, só ele que está construindo essa casa, ou outras pessoas junto, ajudando ele a construir, tá? Eu entendo que mesmo assim, ele cai na nossa regra aqui, certo? E ele tem que pagar o ISS também, certo? Ainda que seja, mas está construindo para ele mesmo, tá? Mas ele não está construindo só ele sozinho, tem outras pessoas ajudando, né? Ele vai contratar o calheiro, ele vai contratar N situações, tá? Então eu entendo, né? E aí cabe talvez questionamentos contrários, né, posições contrárias, mas eu entendo que sim, na nossa legislação, na nossa regra que estabelecemos aqui em Dourados, no Código Tributário, ele sim tem que pagar por estimativa o ISSQN dessa obra também. Dificilmente alguém vai construir a sua casa sozinho. Isso. Vamos imaginar, assim, vamos fazer um forte exercício que sim, o cara é da NASA lá, ele constrói, ele vai fazer tudo sozinho. Aí não existe prestação de serviço para si mesmo. Né? Aí, na verdade, não existiria nenhum fato gerador. O que pode acontecer, às vezes, né, é que, nos casos, às vezes, de alguns fenômenos de incorporação, construção, assim, que as construtoras, vamos lá, a construtora, ela constrói ela mesma, daí ela vai vender, daí é uma situação. Né? Que daí o ISS talvez, né, depende, tem que analisar tudo certinho. Porque, às vezes alguém fez uma parte da obra, né, ela fez outra, enfim, tem que dar uma analisada. Né? Mas o que você tem que entender é o seguinte, se a própria pessoa, seja ela física ou jurídica, se ela fez sozinha, né, aí não teria a incidência do ISS. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos para Monique aqui. A Monique também que está sempre participando aqui. A Monique fala assim, mesmo para o... Peraí, deixa eu entender a primeira pergunta dela. Pessoa física e feira, a retenção... A Monique está um pouquinho confusa aqui, não estou conseguindo entender. No caso... Monique, se você quiser refazer a pergunta aqui, eu não consegui entender aqui, né, para ler, né? Para passar ela aqui. Eu vou passando as outras aqui, e a gente também já está um pouco avançado aqui. Deixa eu só ver uma questão aqui que a Maria Aparecida Busato também perguntou. Ela fala assim, só vou ler aqui. Alteramos o CTM em dezembro de 2021. A dedução da base de cálculo ficou em 50%. Posso modificar essa dedução? Olha, Maria Aparecida, assim, você modificar por você modificar aí, não. Né? Você tem que observar esse 50%. Salvo se fizer uma alteração dessa legislação aí, né? Que vocês acabaram de aprovar. Né? Ah, tá. Aí depois ela complementa. Posso alterar essa dedução novamente para o exercício de 2022? Se for por lei, né? Pode. Se for uma lei que colocou essa base de cálculo, né? Esse regramento, aí a lei, uma outra lei, vai poder fazer essa modificação. Talvez ela esteja querendo falar a questão do princípio da anterioridade, né? Nós estamos falando de redução. Será que é isso? Peraí. Deixa eu ver aqui. Posso alterar essa dedução novamente para o exercício de 2022? Eu acho que pode. Eu acho que nós não estamos falando... Ah, não, mas eu vou falar da... Caramba, que pergunta boa essa, hein? Princípio da anterioridade. Assim, se a gente for pensar na questão de anterioridade, né? Isso. Vamos lá. Está deduzindo, está beneficiando o contribuinte. Aí eu não tenho anterioridade para respeitar. Isso. Né? A anterioridade ela precisa ser respeitada se for onerar para o contribuinte. Se você for, a não ser que, por exemplo, você deduz 50%, aí de repente vem uma lei e fala assim, não vai ser mais 50%, você vai poder deduzir no máximo 30%. Isso. Ou 40%, né? Isso. Ou seja, daí a base de cálculo vai subir. Aí sim, aí teria que dar uma olhada na questão das anterioridades. Eu creio que quando vai aumentar a minha base de cálculo, vai onerar o contribuinte, olha, eu acho que vai só para o ano seguinte, hein? Se for onerar a base de cálculo, aí realmente tem que observar as anterioridades aí. Vamos aqui para a última pergunta aqui do Henrique. Ele fala, no caso de proprietário da obra ter empregados,
e também tomar serviços. Como tratar isso na estimativa? Na estimativa eu desconsidero, tá? Nesse caso aqui eu desconsidero essa situação. Tá? Ele está Só estimando que... reforçando, né? Porque em Dourados tem uma regra fixa e pronto. Isso, tá? Eu desconsidero. Por quê? Porque ele, ainda que ele tenha, não fala que se é uma pessoa, duas pessoas, ele contratou pessoa física, ele tem que pagar o ISS pelo regime de estimativa, tá? Regime de estimativa. Talvez esse aí vai chocar com aquela pergunta que o Edivaldo fez, a questão de construir para ele mesmo. Ele está construindo com funcionários registrados para ele mesmo, né? Eu não Sim, sei que... pode ser. Falando no Edivaldo, ele vem de novo aqui com um comentário, que eu acho importante a gente talvez finalizar aqui com esse aqui do horário, né, também aqui, e para a gente explicar que é uma questão interessante. Ele fala assim, ó, aqui em Viema não tem dedução, é cobrado 100%. Eu diria cuidado. Cuidado porque a legislação, né, que trata do ISS, que é 116, e a gente já tem N jurisprudências no sentido de que abate a base de cálculo. Né? Tem que ver se a sua legislação traz algum regramento específico, porque no meu entendimento, e depois o Cláudio pode falar, se a legislação está proibindo ali a dedução, que está falando que é cobrado 100%, a legislação está com problema, a lei está com problema. Né? Porque pode ser feita a dedução da base de cálculo, sim. No meu entendimento. O que eu, talvez, o Edivaldo está querendo falar, e é um questionamento que eu já fiz em algumas situações, é o seguinte: a nota fiscal que uma empresa, uma construtora emite, ela é uma nota fiscal de prestação de serviço, certo? Sim. Prestação de serviço. Então, o correto seria ser tributado 100%. Por quê? Porque é uma nota de prestação de serviço. E os materiais deveriam ser uma nota à parte. Ou mercadoria, vamos assim dizer, né? Ou mercadoria. Então, ele emitiria uma nota de mercadoria e uma nota fiscal de prestação de serviço, né? É lógico que não acontece isso. Ele emite uma nota só e aí sim tem que se deduzir a base de cálculo. Talvez isso que o Edivaldo esteja querendo colocar. O interessante seria ele emitir uma nota de 100%, o que foi realmente só mão de obra, certo? Que aí é a nota fiscal de prestação de serviço, e outra nota das mercadorias que ele apresentou na obra, quando é um contrato global também. Eu estava até comentando. Quando a gente vai para a construção civil, a gente tem que analisar várias situações. Esse contrato da construtora é global, é só mão de obra, tem mercadoria? Então tem N situações que a gente precisa analisar, né, em tudo isso, né? E às vezes as decisões que vêm, a questão de dedução de material, não analisa a fundo essas questões. A mesma coisa que vamos pegar aqui, a questão do concreto usinado. Abate ou não abate material? Incorporou ou não incorporou na obra? É uma situação que a gente tem que... Né? Uma vez aqui, só rapidamente, falando, o Estado aqui do Mato Grosso do Sul fez uma coisa interessante. As construtoras falavam que eles não poderiam pagar ICMS, né, ou ter inscrição ICMS, porque eles eram prestador de serviço. O Estado, então, cancelou todas as inscrições estaduais deles. Né? Então, essas empresas não podiam comprar mais com mercadoria fora, que ia ser tributado de novo. Né? Aí ele voltou para o Estado, não, mas eu sou, além de prestador de serviço, eu também tenho mercadoria envolvida. Né? Voltou-se novamente as inscrições estaduais para as construtoras. Né? Mas eu acho que a pergunta do Edivaldo acho que foi nesse sentido. Né? Se ele emitiu a nota fiscal de prestação de serviço, deveria ser tributado 100%, né? Mas é lógico que é uma boa briga aí, e tem que ver como que... Enquanto eu vou fazer uma visita... Até porque o artigo 7º, né? Quando a gente vai para o 7, aqui eu estou falando agora da 116, tá, pessoal? Quando a gente vai para o artigo 1º do 7, lá que ele fala, ele permite a dedução dos materiais. Né? Então, esse é um outro bate-papo, assim, uma outra situação que a gente estuda também, que é o quê? Ali ele fala materiais. Lá no 702, no 705, ele fala mercadoria. Então, uma coisa é ser material, mercadoria. Outra coisa é ser mercadoria. A mercadoria é tributada pelo ICMS. Isso. O material é aquilo que ele vai utilizar lá na obra, normalmente são onde se encaixam as construtoras, né? É por isso que você acabou de falar. Ela comprou ali ela comprou uma mercadoria e está fornecendo um material. Isso. Ele se transforma numa outra situação. Que daí ele vai poder abater esse material da base de cálculo.
Pode fazer esse bate. Não, mas Eu assim... acho que era mais ou menos isso aí. Acabaram os questionamentos aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui acabou. Né? Acabou. Isso, acabou mesmo aqui. Não sei se você tem mais alguma colocação referente, queria falar sobre o assunto do arbitramento. Não, era isso. Acho que foi bate-papo legal. Eu, assim, procurei daquilo que a gente utiliza aqui em Dourados passar para vocês. Né? Não sou o dono da verdade, né? Mas aqui Sim, é aquilo que a gente tem aplicado e algumas formas tem dado certo aqui em Dourados em algumas situações. Agradecer, Rafael, o convite, né? É sempre importante, eu acho que você trazer pessoas do fisco mesmo para falar para o fisco, né? Eu acho que nós que estamos no dia a dia sabemos das várias situações que ocorrem no fisco, né? Então é importante a fiscalização participar desses debates, dessas discussões, desses bate-papos que você está proporcionando para nós, tá? Sim, legal. O Rodrigo falando, excelente live, obrigado, Rodrigo. Queria agradecer aqui para finalizar também, agradecer a todos que puderam participar ao vivo aqui da live. A gente vai deixar salvo aqui, né? Salvo se ocorrer algum problema aqui, mas a ideia é deixar salvo e na segunda-feira subir para o YouTube, tá? Aqui, ó, o Thiago acabou de perguntar se vai ficar disponível a live, vai ficar disponível, tá? Aqui no Instagram e no YouTube, só se der algum problema que a gente não vai salvar, né? Teve uma vez dessas lives todas que a gente fez que deu um problema na hora aqui, mas normalmente a gente está salvando. Então fica aqui no Instagram daqui a pouquinho e na segunda-feira sobe para o YouTube da Escola de Tributos Municipais. Então agradecer a todos aqueles que puderam participar ao vivo, aqueles que vão estar vendo depois, que a gente sabe que muita gente acaba assistindo depois. E fazer um agradecimento especial aqui para você, Cláudio. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo, né, pelo interesse em estar participando aqui. E a gente falando de um tema importante e sensível aí para a tributação municipal, que é o ISS, e mais especificamente na construção civil, que a gente sabe que é um dos grandes motores aí da economia aí, principalmente para os municípios aí. Tá bom? Então, obrigado, Cláudio, muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite aí, um excelente restante de semana aí. Boa noite a todos aí. Boa noite, obrigado. Até mais, Tchau, tchau. gente.